Bom, eu queria falar sobre o ciclo uterino, né? Mas eu não tenho útero. Você pode fazer essa aí pra nós, Curuminha? Boa! A gente vai trazer agora um pouco do reflexo, né, no que a gente vive hoje, tendo um útero. Se a gente for pensar, né, nas nossas funções primitivas, né, de como o corpo nasceu para funcionar, até na nossa natureza, né, animal, mamífero, não é por acaso que a gente tem ciclos, né? Então, se a gente for pensar, junto com a Lua, o nosso útero faz, né, com que a gente tenha diferentes performances durante um único mês, né? E isso se reflete muito no que a gente está vivendo hoje, né? Essa coisa que a Caril trouxe, ela até nem quis frisar, e eu trouxe mesmo à luz, porque tem muitas mulheres, né, que estão abaladas com essa autoestima, com esse autoconhecimento, não só abaladas, elas estão assim estancadas com toda a correria do dia a dia, todas as obrigações, todos os papéis, né, e junto com todos esses sentimentos que muitas vezes podem nos ajudar, né? A gente se conhecendo, nos ajudar a passar melhor por todos esses papéis, por todos esses desafios. Porque, retomando um pouquinho, né? O ciclo uterino que mexe com todos os hormônios, o funcionamento emocional e físico, né, do corpo de uma mulher, esse não estranho, eu vou usar essa palavra, né? Esse útero, ele se prepara, né, para gerar a vida, para os óvulos ali, né, eles ficam prontos para ser fecundados, entrar nesse útero, crescer, só que isso não acontece. Então, a gente traz ali, né, todo um preparo, um terreno fértil, né, para gerar a vida, e as emoções, o funcionamento, né, feminino, junto com esse útero, ele entra num auge. Então, para gente mulher, né, se conhecer muitas vezes exatamente nesse período que tem mais alegria, que tem mais sensibilidade, até sinestesia, de a gente curtir mais, né, as coisas, o toque, enfim. E aí depois a gente tem um processo aí como a lua minguante, né? Se eu não estou errada, é isso mesmo, né, Dan? A lua minguante que traz aí esse processo pré-menstrual, onde a gente vai se despedir, né? A gente vai se despedir de todo esse trabalho, toda essa fertilidade ali que a gente criou, para que ela possa depois renascer, né? Então a gente vai se despedir, vai expelir isso. Cada mulher tem a sua experiência com esse período. A gente tem aí mais antigo do que andar a TPM, né? Que é um momento que a gente, em cada ciclo, encara de um jeito, e cada mulher encara de um jeito, né? Mas é um momento que essa energia vai baixando. A gente tem que fazer um pouco mais de esforço para manter essa performance, falando, né, dos papéis que a gente tem aí sociais, e aí finalmente a gente chega no nosso período ali mais recluso, onde a gente está expelindo com respeito, né, essa nossa fertilidade, se despedindo de vez, dá um trabalho desgraçado, mas enfim, tipo, é um momento assim muito importante para a mulher, de se resguardar. Tem mulheres um pouco mais sensíveis, que muitas vezes precisam realmente ficar reclusas de algumas atividades, né? E aí eu trago até o despertar do que o meu autoconhecimento me trouxe, e várias trocas com outras mulheres, né, concordam, corroboram, que é a gente observar, como eu falei, cada momento da vida a gente vai passar por esse ciclo de uma maneira, né? Então, no momento que você está realmente mais fragilizado, isso começa a refletir no seu físico, é muito importante a gente se dar o direito, se respeitar e se autoconhecer, como trouxe a Caril, de se resguardar, de tipo,
é nesse momento que o parceiro ou, sei lá, o filho, os homens em volta podem fazer um pouco mais, né, das atividades que geralmente as mulheres cuidam, sejam elas quais forem. E nós mulheres também podemos se respeitar. Muitas vezes eu já deixei de fazer tatuagem, academia, ou que seja até alguma coisa mais facultativa, assim, para me resguardar, porque eu sabia que isso era importante naquele momento, né? Porque nesse momento a gente está se limpando, né? Trazendo para o nosso corpo a preparação para o renascimento, porque depois desse período a gente passa um tempo ali com a temperatura do corpo diferente, de novo elevando, né, esses hormônios, essas sensações, a sensibilidade, enfim. Como eu disse no começo, isso é uma experiência bem pessoal, particular. Eu fui chamada como uma representante, mas eu tenho certeza que diversas mulheres teriam diversos complementos aqui, né, para essa situação. Mas, em suma, assim, no fisiológico é isso, né? E é isso que se relaciona, né? O Xun tá em tudo, como eu falei, a gente começa, né, a vida na água, então todo esse solo fértil, todo esse ciclo, né, de elevação e um pouco de até de vale, de abaixar esse processo, ele traz para a gente a reflexão do ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce e depois vai envelhecendo, então vai voltando, né, para a Terra, para o ciclo inicial. E aí acho que para a gente linkar com o Oxum, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né, do Dan, aí na frente xamânica do Bará, na questão mais da orixá mesmo, ressaltar a importância dela, né, em todo esse processo, mas acho que é muito fácil, né, de tudo isso que eu contei, todo esse processo, a gente linkar com o nascimento, a geração, o renascimento, né, e entender por que tá nas mãos de Oxum todo esse sagrado. E aí eu até convido vocês dois que estão aí falando e os demais homens, né, para botar aqui nos comentários para gente mulher também conhecer como que para vocês funciona, né, um pouco desse renascimento. Eu sei um pouco sobre a mulher ser regida pelos ciclos da lua e o homem do sol, então ele é mais de estação, né, do que fases. Mas eu queria muito saber se vocês têm alguma partilha, se vocês já conseguiram olhar, porque a gente falou o tempo todo aqui, né, do sagrado feminino, das ameaças que ele sofre, né, mas o sagrado masculino sofre não quero focar no sofrimento, mas a gente está falando aqui, né, do que vai levar à cura. O sagrado masculino, ele passa, né, por uma situação complicada também, de cobrança, dele ser só o masculino. Então agora eu passo para vocês, muito ansiosa pela resposta. Eu vou deixar o Bará falar primeiro para ele colocar essa relação do axé, de Oxum, com o ciclo menstrual, né? O que você tem a dizer sobre isso, Bará? Bom, no início, como eu já tinha feito a introdução, eu comentei, né, que ela rege o ciclo menstrual. É uma função que o Oxum tem, por conta dela também reger a gestação. Esse ciclo menstrual, na realidade, como, né, a Eva falou, a preparação e depois vamos dizer assim, de a grosso modo, seria o descarte de toda essa preparação. Então, estava regendo para vir a vida e depois ela também continua regendo para que esse fluxo seja descartado e se renove. E faz muito sentido, né? Porque como a gente tem essa questão da vida, né? A vida sendo gerada por ela estar acompanhando a gestação, né? E tem pessoas até que têm problemas de conceber, né? E acaba dentro do axé buscando algumas soluções, fazendo algumas oferendas, alguns ebós, algumas coisas assim, direcionadas a Oxum, para que possa ser mãe, né? E exercer esse direito, né? Que toda mulher tem, né? De ser mãe. Então, algumas até conseguem, através da fé, através de lugares decentes, né, lugares sérios, conseguem conceber. Isso é interessante. Agora, com relação à pergunta da Eva,
sobre, né, a forma que a gente encara, assim, uma questão masculina de falar, né? É difícil para a gente algumas questões emocionais de que eu falo, que a gente foi educado, né? Como o Dan já falou um tempo atrás, que homem não chora, tem que estar quieto, tem que estar firme, tem que ser isso e aquilo. Então, hoje está mais aberta essa questão e graças, né, aos orixás, o Oxum traz essa força para a gente ressignificar dentro da gente, para a gente pôr em equilíbrio esse sagrado feminino que a gente também tem. Isso não significa fraqueza, não significa ser emocionado, sim, andar em equilíbrio, que nós precisamos ter. A compreensão, muitas vezes, que vem do feminino. A gente tem que exercer essa compreensão. Nós temos que exercer o trabalho, digamos assim, conjunto, né, com quem é feminino, para poder auxiliar também, né? Eu penso assim, hoje, né, o homem tem que ser uma pessoa que esteja pronta a defender a mulher ou a companheira, esteja pronta a defender uma filha, esteja pronta a isso, né? E ele tem que estar firme para soluções e manter, né, algumas coisas, né, funcionando, né? Não deixar a coisa cair ou ficar sentado vendo o que está acontecendo na casa. Tem que ir lá e fazer, tem que pegar e ajudar. É obrigação. Eu penso dessa maneira, é obrigação de você estar fazendo, porque você também vive ali, você não tem um escravo, você não tem um servo, você está ali contribuindo para o bem, então tem que estar em equilíbrio. Não sei se eu consegui, né, trazer uma resposta plausível para você, Eva, sobre a questão que você levantou e a pergunta que você fez para a gente. Não, legal. Você trouxe exatamente, né, o que reflete, né, na sociedade, no cotidiano, na verdade, não falando assim do que é imposto. Você trouxe pra gente essa questão da cobrança, né, que existe dos homens, e aí eu me pergunto, como a gente quer que eles sejam um ser, né, romântico, né, ou até que saiba lidar com emoções, que seja do outro, das mulheres, das situações, se isso é abafado, se o que cobra dele é que ele mantenha só as fortalezas dele. Isso tudo que você falou, que é o papel do homem, não é que ele tem que fazer isso, senão ele não é homem. Essa é a fortaleza de um homem. Os neurônios, o corpo, a fisiologia, enfim, o funcionamento masculino, ele realmente funciona de uma maneira que ele é mais propenso a fazer isso de uma maneira melhor, né? Não significa que a mulher não faça isso, mas que é uma fortaleza masculina feita pelo nosso Criador, né? Então, bem legal tudo que você trouxe.